E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver, o Japão está sendo substituído aos pouquinhos, e isso acontece devido às máquinas, e a solução de Elon Musk tem deixado o mundo em alerta. O McDonald's já tem os seus robôs atendendo clientes, e isso pode ser só o começo, meus amigos. Cientistas estão criando roupas com fibras tecnológicas que podem aumentar a nossa força. Robô controlado pela mente já é uma realidade e tem ajudado as pessoas com limitações. Por que a Figure demitiu todos os seus funcionários ligados à OpenAI e agora estão seguindo com uma nova inteligência artificial nos seus robôs humanoides? Bora entender tudo isso aí e mais algumas coisas de outras tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Existe um país no mundo que pode muito em breve desaparecer, não por guerra e muito menos por desastre natural, mas por algo muito mais silencioso, o tempo. O Japão está envelhecendo rápido demais. Hoje quase um terço da população japonesa já tem mais de 65 anos, e ao mesmo tempo, menos crianças estão nascendo a cada ano. E isso cria um efeito em cadeia que ameaça toda a estrutura do país. Menos trabalhadores, menos produção e mais pessoas dependendo de cuidados. Foi nesse cenário que Elon Musk fez uma declaração que chamou a atenção do mundo inteiro. Ele disse que o Japão pode simplesmente deixar de existir se não resolver a sua queda populacional. Mas o mais interessante é que Elon Musk não está apenas observando esse problema. Segundo ele mesmo, já está construindo a solução. E essa solução tem forma humana, mas não é humana. É o robô humanoide da Tesla, conhecido como Optimus, que não foi criado apenas como uma inovação tecnológica. Ele foi projetado justamente para substituir as pessoas em tarefas essenciais. Trabalhos repetitivos em fábricas, serviços domésticos e até cuidados com os idosos. E isso não é por acaso, não é uma coincidência. O Japão hoje é talvez o único país do mundo que realmente precisa disso em escala. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho, empresas já enfrentam dificuldades para manter as suas operações. E no setor da saúde, a situação é ainda mais crítica. Há uma crescente falta de cuidadores para uma população cada vez mais idosa. E é aqui que tudo começa a se conectar. Enquanto os robôs humanoides estão evoluindo para assumir as funções humanas, uma outra tecnologia está preparando o terreno para isso aí funcionar em qualquer lugar. É a Starlink de Elon Musk. O Japão foi justamente um dos primeiros países da Ásia a adotar essa rede de internet via satélite em larga escala. Em regiões isoladas, em navios e até com suporte em situações de desastre, a Starlink já está criando uma infraestrutura onde a conexão nunca falha. E isso vai muito além da internet, tá bom? Significa que sistemas automatizados, inteligência artificial e até robôs podem operar conectados em tempo real em qualquer ponto do território. Agora adicione mais uma peça nesse quebra-cabeça, a Panasonic. A empresa japonesa é uma das principais fornecedoras de bateria da Tesla e está diretamente envolvida na produção das novas células 4680, uma tecnologia que promete ser mais eficiente, dar mais autonomia aos robôs e com menos custo. Ou seja, enquanto o Japão enfrenta uma crise de população, ele também está se tornando parte central da infraestrutura que vai sustentar um novo tipo de sociedade. Uma sociedade onde as máquinas estarão trabalhando, se movendo, se comunicando e provavelmente até cuidando de algumas pessoas. E quando você junta tudo isso, o cenário começa a ficar um pouquinho mais claro. Nós não estamos apenas vendo um país resolver um problema demográfico. O que nós estamos vendo é o primeiro grande teste de um mundo onde os seres humanos deixarão de ser a base da economia. E aí, você acha que os robôs são realmente a única saída para os países com população envelhecida, como o Japão, por exemplo? Ou isso aí é tudo muito perigoso? Enquanto você abre o campo de comentários aqui, vai me ajudar com um comentário, que eu sei que você sempre faz isso, dá sua resposta aqui interessante, tá? É bem importante pra gente. Enquanto isso, eu vou puxando a próxima matéria, já foca nela. Pesquisadores da Relo Robot, em parceria com a Universidade de Carnegie Mellon, desenvolveram um sistema que permite às pessoas com tetraplegia possam controlar um robô usando os sinais cerebrais e musculares, isso sem cirurgia e sem implantes, apenas sensores externos. O sistema funciona de forma combinada. De um lado, sensores de eletromiografia captam sinais elétricos dos músculos, mesmo aqueles que já não conseguem mais se mover. Do outro, um dispositivo de EEG. Esse aí lê a atividade cerebral diretamente no couro cabeludo, e a inteligência artificial interpreta esses sinais como comandos. Na prática, o usuário pensa e o robô executa. Durante os testes em ambiente doméstico, as pessoas conseguiram pedir ao robô para buscar água, pegar objetos e até realizar tarefas do dia a dia. Tudo isso usando um robô chamado Stretch.
Earth, que é projetado exatamente para lidar com o ambiente real de uma casa, que nós sabemos que é cheio de variações e imprevisibilidade. E isso é o que é mais importante, porque diferente de outras soluções que são até mais avançadas, mas que por outro lado exigem cirurgias, como o caso da Neuralink, por exemplo, esse sistema é acessível, muito mais simples de se usar e muito menos invasivo. E isso muda completamente o cenário, porque agora deixa de ser uma tecnologia experimental e começa a se aproximar da vida real, principalmente para pessoas que perderam a mobilidade. Mas o que vem depois disso é ainda maior. Se hoje já é possível controlar um braço robótico apenas com o pensamento, o próximo passo é expandir isso para um corpo completo, um robô humanoide, onde uma pessoa poderia interagir com o mundo através de uma máquina. Ele poderia subir escadas, pegar objetos e até executar tarefas completas. E claro, quando isso aí evoluir, ficar muito melhor, as limitações físicas podem deixar de ser uma barreira definitiva para nós seres humanos, porque pela primeira vez o corpo deixa de ser o único meio de agir no mundo. Aqui nós vimos alguém recuperando a autonomia através da tecnologia, e isso deixa claro que esse avanço não está apenas criando as máquinas melhores, ele está começando a redefinir o próprio corpo humano. E isso tem tudo a ver com essa próxima matéria aqui. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa bem importante para você que gosta do nosso canal. Nós caímos de rendimento no mês passado, e segundo o YouTube nos informou, foi devido à queda de inscritos por mês. Então, se você realmente gosta do conteúdo e quer nos apoiar, a melhor forma nesse momento aqui se inscrever e convidar outras pessoas a fazer o mesmo, se inscrever no nosso canal. Bora ajudar a galera aí, tá? Cobra aqui nos comentários, que tem gente que esquece. A pessoa assiste todos os nossos vídeos, toda semana tem vídeo chegando, mas ela não se inscreve. Se você é um desses, rola a tela um pouquinho para baixo, dá uma olhadinha, confere a sua inscrição, tá? Eu já digo obrigado porque eu sei que você sempre vai me ajudar, sempre tá colaborando com a gente. Olha aí, tá bom? Valeu! Agora sim vamos dar continuidade. A tecnologia de exoesqueletos, atualmente elas são bem definidas e mostram ser máquinas que estão expandindo a força humana. Mas em relação à sua aparência, isso já pode estar mudando. Pesquisadores na Suíça desenvolveram fibras artificiais que funcionam como músculos e elas podem ser tecidas diretamente nas roupas, como se o próprio tecido tivesse a força. Essas fibras conseguem levantar até 200 vezes o próprio peso e mesmo assim continuam leves, silenciosas e até laváveis. Sim, você pode colocar na máquina de lavar. O segredo está dentro das próprias fibras, porque em vez de motores ou compressores grandes, elas utilizam um sistema interno que movimenta fluido através de campos elétricos, tudo em escala milimétrica. Na prática, cada fibra funciona como um pequeno sistema hidráulico autônomo, e quando várias delas são combinadas, o tecido inteiro ganha capacidade de gerar força. Mas o mais interessante não é só a potência, é a forma, porque isso elimina completamente um dos maiores problemas da robótica vestível, que é a rigidez. Em vez de uma estrutura interna pesada, você agora tem algo flexível, discreto e que se adapta ao corpo. Quando essa tecnologia estiver pronta para consumo, ela poderá abrir o espaço para aplicações muito mais reais. Roupas que ajudam pessoas em reabilitação, que reduzem esforço em trabalhos físicos ou até que aumentam a força natural de quem está usando ela por um longo período. Isso sem parecer uma máquina, um ciborgue. E talvez esse seja até um ponto interessante. A tecnologia deixa de ser algo que chama atenção para quem está usando e passa a fazer parte da própria roupa, quase que de forma invisível ali. E quando isso evolui, meus amigos, a diferença entre força natural e força assistida pode começar a desaparecer bem rapidinho, porque pela primeira vez não será preciso mais usar uma máquina para ficar mais forte. Bastará se vestir com uma roupa de super-herói, que coisa ridícula. Só que enquanto algumas tecnologias estão sendo criadas para integrar com o ser humano, outras estão sendo desenvolvidas com um objetivo bem diferente: substituir completamente a gente. E existe uma corrida acontecendo agora mesmo para decidir quem vai chegar lá primeiro. E agora deixa eu te dar um recado importante que ajuda o canal financeiramente e logo depois eu volto com o foco no episódio. Vamos lá. Deixa eu te contar uma novidade que eu acredito que sim, irá somar muito para você. Lembra-se da Áurea, a inteligência artificial que já há um bom tempo eu estou anunciando aqui no canal? Pois bem, agora o pessoal da Genesis liberou 15 dias de testes grátis, tá? Sem precisar usar o cartão de crédito ou outro meio de pagamento para se registrar. É bem simples, é só acessar o link na descrição, no comentário fixado ou aqui no QR Code que está na sua tela. Você vai direto ao cadastro e pode usar por metade de um mês, ouviu bem? Metade de um mês de forma integral a nossa inteligência artificial. Sabia por que os caras liberaram esse acesso de 15 dias grátis que nenhuma outra faz?
porque eles confiam no produto que eles têm. Eles sabem que você, ao testar, vai querer usar por tempo indefinido. E eu quero te lembrar que com a Áurea você tem acesso às melhores inteligências artificiais do mercado, ChatGPT, Gemini, DeepSeek e diversas outras. Corre aí no comentário fixado e já veja todas as IAs que estão disponíveis para você. E é por 15 dias completamente grátis. Só para quem usar o meu cupom, tá bom? O meu link está aqui na descrição. Essa é uma conquista do Realidade Impressionante. Então nos ajuda que eu tô sempre te ajudando, hein? Me ajuda que eu te ajudo? Acredite você ou não, muita gente que vê os nossos vídeos mostrando os robôs humanoides ainda faz essa pergunta aqui, ó. Isso aí, essa tecnologia realmente funciona fora de laboratórios? Agora uma empresa chamada Agibot decidiu testar isso aí na prática, de forma direta. Eles lançaram um desafio global com mais de $500 mil em premiação e o objetivo deles é bem simples, entre aspas, tá? Colocar os robôs para lidar com o mundo real. Nada de ambientes controlados, nada de demonstrações perfeitas. A ideia dos caras é levar essas máquinas para tarefas comuns do nosso dia a dia, coisas como organizar prateleiras, separar objetos e até cozinhar. Sim, cozinhar, meus amigos. O desafio é dividido em duas partes. A primeira foca na ação. Os robôs precisam executar tarefas físicas usando inteligência artificial, lidando com situações imprevisíveis. A segunda é mais profunda. Ela testa se a IA realmente entende o mundo físico ou apenas reage a ele. Ou seja, não basta funcionar. O robô precisa compreender o que está acontecendo. E isso toca em um dos maiores problemas da robótica atualmente, a diferença entre simulação e realidade. Porque muitos sistemas funcionam perfeitamente no computador, mas falham miseravelmente quando enfrentam o mundo de verdade. E é exatamente isso que esse desafio visa expor. Mas talvez o ponto mais interessante não seja a competição em si, e sim o acesso. A Agibot está liberando as ferramentas, modelos e até o hardware, ou seja, os robôs poderão ser usados por desenvolvedores, universidades e equipes independentes, algo que normalmente fica restrito apenas às grandes empresas. E isso abre espaço para que muita gente participe e acelere esse avanço. No fim, não se trata apenas de ganhar um prêmio, uma grana bem gordinha. Se trata de responder uma das perguntas mais fundamentais desse momento. Esses robôs estão realmente prontos para o mundo real ou ainda são apenas demonstrações bem feitinhas ali no laboratório? E a resposta dessa pergunta pode redefinir tudo o que vem a seguir. E tem muita empresa investindo pesado para responder ela rapidinho demais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em uma entrevista recente, Brett Lecoq, o CEO da Figure AI, revelou bastidores que mostram a transição do digital para o mundo físico. E talvez o ponto mais inesperado tenha sido a relação com a OpenAI. A parceria entre essas duas empresas foi encerrada abruptamente, e segundo ele, a equipe da Figure começou a evoluir muito mais rápido quando o assunto era colocar a inteligência artificial para funcionar nos robôs reais. Porque existe uma diferença enorme entre simulação e mundo físico. No robô, tudo está sujeito a falhas, motores, sensores, comunicação, e isso exige testes constantes, algo que nem sempre acompanha o ritmo dos grandes laboratórios. A partir daí, a Figure decidiu seguir sozinha e começou a desenvolver um sistema próprio, capaz de integrar fala, raciocínio e ação no mesmo modelo. Mas o mais interessante não está apenas na inteligência artificial, está no comportamento físico desses robôs. Se um robô perde uma articulação, ele não para, ele se adapta, bloqueia a parte danificada e continua se movendo até uma área de reparo, e isso sem a ajuda de um ser humano. É como se ele tivesse um, entre aspas, tá bom? Instinto básico de sobrevivência. Mas quando o assunto é o mundo real, principalmente dentro de uma casa, a situação muda completamente. Segundo o próprio CEO, esses ambientes ainda são imprevisíveis demais e por isso ele mesmo admite que ainda não se sente confortável deixando os seus robôs livres perto das crianças. Ou seja, apesar do avanço, a tecnologia ainda tem limites. Mesmo assim, a produção já está acelerada e o objetivo é escalar isso aí para milhares de unidades. Mas com uma mudança importante, em vez de programar cada ação, os robôs agora aprendem como um sistema único, recebendo novas habilidades quase como se fizesse um download. E isso é uma mudança drástica, porque eles deixam de ser máquinas fixas e passam agora a evoluir com o tempo. Brett Lecoq pode sim dizer que os seus robôs ainda não estão preparados, mas já tem empresas colocando máquinas humanoides trabalhando em lares humanos. Vamos dar uma olhadinha. A empresa chinesa AI Unix apresentou um robô doméstico que é capaz de executar tarefas do dia a dia, como preparar refeições, limpar ambientes e até organizar os objetos. Na prática, ele funciona como um sistema completo. Pode acordar o usuário, preparar o café da manhã e depois seguir com outras tarefas da casa, tudo em sequência. E isso é importante porque não se trata mais de ações isoladas, mas de execução contínua. O robô tem cerca de 1,60 de altura, pesa em torno de 80 kg e utiliza uma base com rodas, o que aumenta a estabilidade
comodidade e a eficiência dentro de casa. Além disso, ele conta com câmeras, sensores, microfones e até lidar para entender o ambiente e interagir com as pessoas ao redor. Seus braços robóticos conseguem manipular objetos com precisão, permitindo desde tarefas simples até atividades mais delicadas. E isso mostra um avanço bem importante, porque as casas, assim como nós já mencionamos antes, são ambientes muito mais complexos do que as fábricas. Nos nossos lares, tudo é diferente. Os objetos variam, espaços mudam e as situações são imprevisíveis. E mesmo assim, esses robôs já estão conseguindo operar nesse cenário. Claro, ainda existem desafios, a autonomia, custo, segurança e também a confiabilidade. Esses ainda precisam evoluir, mas o conceito já saiu do papel. Isso muda a perspectiva. Agora, um robô doméstico não está apenas sendo demonstrado, ele está sendo testado em tarefas reais. E quando isso começa a funcionar de forma consistente, a ideia de uma casa inteligente não fica mais presa a uma assistente virtual controlando luz e eletrodomésticos por aí. Ela começa a envolver máquinas que cuidam das tarefas do dia a dia. Meus amigos, é a ficção começando a se tornar uma possibilidade concreta, uma realidade impressionante. E se você é um daqueles que acha que isso ainda está distante, talvez seja a hora de olhar um pouquinho mais próximo da sua rotina, porque essa mudança aí já começou, meus amigos, e ela está acontecendo em lugares onde você provavelmente já esteve. Quase sempre se pensou que atendimento humano era uma das profissões que não estaria ameaçada pela evolução das máquinas. Acreditava-se que seria insubstituível, um dos últimos espaços onde a tecnologia teria dificuldade de entrar. Mas essa barreira pode ter acabado de cair. Um restaurante do McDonald's em Xangai começou a testar algo que sempre vimos na ficção científica: robôs humanoides atendendo clientes humanos, entregando pedidos e interagindo em tempo real. Eles estão vestidos com o uniforme clássico da marca, ficam atrás do balcão, recebem pessoas, auxiliam no atendimento e até entretêm quem está no local. As crianças, essas aí, não escondem a curiosidade. Elas ficam correndo atrás de pequenos modelos desses robôs que circulam pelo restaurante. Esses sistemas foram desenvolvidos pela Canon Robotics, uma empresa especializada em robôs de serviço, e fazem parte de um movimento muito maior que está começando a redesenhar o setor de atendimento na China. Porque, diferente das fábricas ou dos armazéns, lidar com pessoas sempre foi considerado um dos maiores desafios da automação. E mesmo assim, isso já está começando a mudar. Hoje, empresas como a Amazon, por exemplo, já operam com mais de 1 milhão de robôs e cerca de 75% das entregas globais já contam com algum tipo de assistência automatizada. E agora o que está sendo testado não é mais apenas eficiência, é a aceitação pública, como nós vamos aceitar essas máquinas. Será que as pessoas, no geral, claro, estão prontas para serem atendidas por máquinas? E mais do que isso, o que acontece com milhões de empregos quando esse tipo de tecnologia começa a escalar da forma que parece que está acontecendo? Um estudo recente já aponta que a automação pode dificultar a ascensão profissional dos trabalhadores que são menos qualificados, limitando bastante as oportunidades e pressionando os salários. Ou seja, aqui no Realidade Impressionante, nós não falamos apenas de tecnologia, ciência, inovação. Nós falamos de uma mudança estrutural que já está acontecendo e como é que ela vai impactar a forma como a nossa sociedade funciona. Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição, comenta aqui embaixo, você ajuda bastante quando faz isso. Os robôs são a única saída para os países com população envelhecida? Ou será que isso aí é um perigo? Tem alguma outra solução? Deixa ela aqui embaixo, tá? Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Valeu? Tchau, tchau, meu querido.